Quem é Jesus para você? No Evangelho de João, nós encontramos muito bem descrito quem é Jesus. Leia o Evangelho de São João e você vai conhecer mais intimamente quem é Jesus. Tempo de semear está no ar. Olá, queridos, nós estamos aqui lhe fazendo um convite. Quero lhe convidar para você passar aí uma mensagem nos seus grupos de WhatsApp, convidando para assistir o programa. Hoje nós aqui nos bastidores já estamos sendo muito abençoados com um louvor muito abençoado da cantora Adriele Thaís e outro louvor com a cantora Társila Meirelles e o presbítero Robson Rogério trazendo a ministração da palavra de Deus. E no bate-papo com o irmão Ireudo Freitas, a irmã Alessandra e o diácono Gileade Cavalcante. Então fique aí, convide seus amigos, parentes para assistir o programa, porque eu creio que você vai ser muito abençoado também neste dia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti.
em ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti, não. E eu perdido estou sem ti. Meus queridos, a paz do Senhor, é uma alegria poder estar com vocês aí do outro lado, e hoje nós trouxemos para este bate-papo este casal mais que abençoados pelo Senhor, nosso querido diácono Giliardi Cavalcante e a sua esposa, a irmã Alessandra. Com certeza você que nos assiste aqui de Castanhal conhece um pouco já sobre a trajetória, a vida do nosso irmão, e para você que nos assiste aí de outras cidades, de outros estados e até de outros países, você vai ver o quanto Castanhal, Campo, Assembleia de Deus em Castanhal, é grande, se espalha a cada dia, e nós vamos começar iniciando dizendo: seja muito bem-vindo, diácono, para esse bate-papo que será muito proveitoso. Obrigado. Também quero desejar a paz do Senhor a todos que nos assistem, aos irmãos, aos telespectadores. E é sempre uma honra, um prazer estar com o Senhor no programa. É uma honra participar. Que alegria. Nós vamos estar dividindo esse microfone, irmão Giliardi, aqui com a irmã Alessandra. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Alessandra. Paz do Senhor. Muito obrigado pelo convite. Certo. Eu vou estar aqui dividindo porque o senhor dirige uma congregação junto com a irmã Alessandra, não é isso? Aonde é essa congregação, irmão Giliardi? A congregação que nós estamos dirigindo, pela graça de Deus, é ali no quilômetro 4, na PA, que dá acesso à Terra Alta. Castanhal, Terra Alta. Ali no quilômetro 4, uma comunidade por nome de Salgado Grande. Salgado Grande. E o nome da congregação lá é Macedônia. Eita, Travessa Macedônia. Travessa Macedônia. Muito bem. Eu conheço esse lugar, já fui umas 3 vezes, ainda na época que o Irandi iniciou, era em outra localidade, e observei de perto aquele povo abençoado, saindo da rodovia, dá uns 2 quilômetros, né, irmão? Está nessa faixa de 2 quilômetros, da rodovia até a congregação. Há quanto tempo o senhor está lá, querido? Assim, negócio de meses, semana, quantos anos? Nós já estamos lá há aproximadamente há 3 anos e uns 2 meses aí na Daqui a pouco faz 4 anos. Daqui a pouco estamos caminhando para 4 anos. Eita, irmã Alessandra, e os desafios dessa obra, minha irmã? Porque Castanhal aqui, daqui a pouco chega às 100 congregações. Olha que teve Jaderlândia, Monte Sinai, que hoje são campos, mas se todos esses bairros, como Jaderlândia e todo ali o bairro Santa Catarina, que hoje tem o campo do pastor Ezequias Ribeiro, tem para mais de 18 congregações. O Jaderlândia também cresce de uma maneira assim, impressionante. E hoje Castanhal tem essas congregações. E para você que nos assiste, né, de outra cidade, de outro estado, é uma igreja missionária, trabalhos fora do Brasil. Existem inúmeras congregações aqui dentro com bastante números de crentes, e existe trabalhos afastados da cidade, como esta congregação onde o Giliardi já está há 4 anos, né? Vai fazer 4 anos, enfrentando aí lama, enfrentando as dificuldades, mas é prazeroso trabalhar na obra de Deus. Irmã Alessandra, conhecendo um pouquinho a sua história, toda obra de Deus muitas vezes requer alegria e sofrimento, isso é notório. E eu acompanhei um tempo a sua história de perto, sobre uma criança. Nesse período que vocês estão dirigindo o trabalho, houve percas, né? Houve ganhos também. Me fale um pouquinho, em poucas palavras, dessa dificuldade que a senhora enfrentou, né? Porque Deus requis novamente de volta, né? O presente que Ele lhe deu, Ele precisou de volta. Me fale como foi a dor, mesmo hoje sendo a esposa de um dirigente, lidar com essas situações em meio e não poder parar. É bem difícil fazer a obra de Deus, né?
Quando a gente está... É muito fácil fazer a obra de Deus quando você está bem, né? Quando você tem condição, mas quando você passa por um momento desse, o teu coração fica bem apertado, né? Nós já estávamos com 2 anos na Macedônia, quando a minha filha teve uma convulsão, né? Ela já tinha 8 anos, já era especial. Minha filha não ouvia, nem enxergava e se alimentava pela uma sonda. Mas para mim era o maior prazer do mundo cuidar da minha filha, né? E aí, quando Jesus quis levar minha filha para o céu, foi assim, bem desesperador de imediato, né? Eu senti muito até... A gente, quando é mãe, eu falo da minha filha, me emociono, porque ela foi um presente de Deus, né? Foi minha filha adotiva, que era gêmea, né? Hoje só tem uma. E quando a gente estava fazendo a obra ali, e a minha filha foi para o céu, voltar para aquele lugar assim, e você ter que se posicionar, não é fácil, né? Porque quando você é uma ovelha, você está passando por um problema difícil e o teu pastor cuida de ti. Mas quando você está na frente, quando você está na liderança, aí você passa por um momento desse, aí você fica perguntando, mas por que, Jesus, se eu estou na tua obra? Né? E na verdade nós não devemos perguntar por quê, é para quê, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem, né? Isso faz parte, né? Nós trabalhamos, Giliardi, esse ano, ainda estamos abordando muito sobre esse tema, né, de Ezequiel. E se nós formos analisar, Deus tomou a esposa de Ezequiel, ele ainda na flor da idade, cheio de juventude. Eu acredito que Ezequiel se perguntou, meu Deus, né, eu não tenho mais o meu templo onde eu adorava, não tenho mais o meu povo, e o que me restava era minha esposa, e o Senhor levou. Então existem muitos porquês que nós não temos as explicações agora, né, irmã Alessandra? Hoje, Macedônia, qual é a área responsável ali, tratando-se do Jardim de Deus, ali quem é que comanda ali? É o Estrela, os irmãos? Ali fica na responsabilidade ali da área 9, né? Jardim de Deus, onde tem a supervisora, a irmã Vilimar, então, a irmã Beatriz, então fica a responsabilidade deles. E eu achei interessante a pergunta quando o senhor perguntou para minha esposa a respeito dos desafios. Sim. Os desafios, eles são muito grandes, né? Tem em relação às situações que a gente passa na vida, né? Onde você está ferido, mas por estar na frente de um trabalho, você está ferido e tem pessoas lá que estão precisando que você venha ali com a palavra, com algo, porque elas também estão feridas. E você precisa, em meio ao seu ferimento, em meio às suas lutas, suas guerras, você precisa ter uma palavra. Que essa palavra venha sarar, que essa palavra venha curar, venha acalmar as pessoas, né? A qual estão ali sob a sua liderança. E em relação aos desafios também, pelo outro lado, muitas das vezes a gente encosta o carro para ajudar aquele irmão, onde a gente já tem um conhecimento lá com os irmãos, com os moradores, para ajudar eles também a desatolar o carro. E várias vezes também aconteceu situações de nós ficarmos atolados e ter que pedir ajuda dos moradores para tirar, né? Conseguir tirar o nosso veículo para a gente dar continuidade e chegar até na igreja. Então é assim, o trabalho de Deus, eu vejo, né? Que todo tempo é desse jeito. Tem dificuldade? Tem, mas é um prazer estar na frente do trabalho, é um prazer estar ajudando os irmãos. É também muito gratificante receber a ajuda desses irmãos. Então a nossa vida é assim, desse jeito. O senhor falando isso, me veio um filme à mente. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vim empurrando a moto lá do Pantanal 2, né, para o Jardim das Acácias. Às vezes as pessoas nos veem assim, pregando, de um lado para o outro, não sabe às vezes uma história que iniciou-se. Aí às vezes eu vinha, furava o pneu, como é uma estrada que dá acesso ao aterro sanitário, que o pessoal conhece como lixão. Inúmeras vezes furava o pneu, era 9, 9h30, 22 horas da noite, e eu vinha, chegava em casa, guardava a moto no dia. Vida que seguia, a obra de Deus é assim. Mas irmã Alessandra, é um prazer ter vocês aqui relatando um pouco. Nós queríamos ter assim mais tempo, mas é apenas para mostrar para o telespectador, tanto de Castanhal como região, a respeito da obra de Deus. Nós temos congregações prósperas financeiramente, é a mão de Deus, e nós temos aquelas congregações que muitas vezes já não são tão prósperas financeiramente, mas que às vezes necessita de uma visita. Você empresário que gosta de fazer a obra de Deus, pegue aí o seu carro de vez em quando, faz uma visita lá. É conhecido como Macedônia, mas tem um nomezinho que o senhor falou? Salgado Grande. Olha, quem está na estrada de Curuçá, saiu da cidade de Castanhal, você vai andar poucos quilômetros, aí vai passar o primeiro Arara, 60 por hora, né? Aí no segundo
também 60 por hora. Quando você estiver no segundo arara, é só dobrar para a direita, ao lado da fábrica de açaí, segue direto. É só encontrar a Assembleia de Deus Macedônia, faça uma visita, ore por este casal, né, irmã Alessandra? Foi ferida, mas o Senhor é aquele que dá o bálsamo, tá bom? Deixa uma palavra nessa oportunidade para quem nos assiste, de Deus, para essas vidas. A palavra que eu tenho nessa tarde é: não desista. Essa é a palavra, nunca desista, porque as dificuldades elas vão surgir, principalmente para você que faz a obra de Deus, ela surge. E às vezes as lutas são tão grandes que ela nos deixa sem ar. Mas se você olhar para Jesus, se você olhar somente para Cristo, você não vai desistir. E é isso que eu digo para todo mundo: não desista. É difícil, não é fácil, mas é só olhar para Jesus. Deus vos abençoe. Muito obrigado. Quero cumprimentar a todos nesse momento com a paz do Senhor. Mais uma vez aqui no programa Tempo de Semear. Um privilégio. Agradecer desde já esse convite feito para nós estarmos neste momento aqui participando desse programa tão abençoador. Nesse momento eu quero convidar a todos, se possível, tiverem uma Bíblia por perto, fazer uma leitura de um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu São João, capítulo de número 15 e o versículo de número 5. João, capítulo 15 e o versículo de número 5 diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Este texto do Evangelho de João, capítulo de número 15 e o versículo de número 5, é extremamente fascinante pela profundidade que o apóstolo João ele escreve. Na realidade, o Evangelho de João, por essência, ele é um evangelho cristológico, porque na visão de João não há nada mais interessante para ser falado a não ser a pessoa de Jesus Cristo. No Novo Testamento não há ninguém que vai falar tanto de Jesus como João. O interesse de João ao escrever o Evangelho era que todos que ouvisse a sua mensagem, lesse os escritos dele, pudesse conhecer Jesus. Mas como assim conhecer Jesus? O desejo de João, ao escrever o Evangelho cristológico, a fonte, todo o seu escrito voltado à pessoa de Jesus Cristo, o desejo de João era que os seus ouvintes, as pessoas que tivessem acesso aos seus escritos, pudessem não só conhecer Jesus de ouvir falar, só o nome de Jesus. O desejo de João ao escrever o Evangelho era que todos conhecessem Jesus numa intimidade. O que Jesus poderia fazer na vida do homem. João é uma prova viva do que Jesus fez na vida dele, nas mudanças que João teve na sua vida. Então João, ele tem esse interesse que as pessoas conheçam Jesus na sua profundidade. João vai apresentar Jesus no Evangelho como o bom pastor, como a luz do mundo, como a videira verdadeira, que nós acabamos de ler aqui o capítulo 15, ele vai apresentar Jesus como a videira verdadeira. Ele vai apresentar Jesus como o pão da vida, como o bom pastor, e como o bom pastor ele vai apresentar Jesus como aquele que conhece as suas ovelhas. João descreve as próprias palavras de Cristo quando disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Então João ele tem esse interesse
que as pessoas conheçam o que Jesus é capaz de fazer na vida daqueles que deixam Jesus reinar em suas vidas. Este evangelho é poderoso porque vai demonstrar, João aqui no verso 5 que nós lemos, vai dizer que Jesus é a videira verdadeira. O próprio Pai é o lavrador, aquele que cuida, que zela dessa videira. E ele nos apresentou aqui neste texto como os galhos, como os ramos. E Jesus faz aqui uma declaração interessante e João escreve isso, registra isso, porque sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Então no Evangelho de João, no capítulo 15, nós iremos descobrir que João ele traz esse sentimento. João ele traz essa revelação para todos nós, que nós temos que entender e compreender essa verdade, que sem ele nada nós podemos fazer. Muitas vezes as pessoas, o homem, ele quer se sustentar em muitas coisas na vida, ter apoio em muitas coisas, e nós podemos alcançar muita coisa, mas segundo o Evangelho, sem Cristo participando da vida, sem Cristo reinando nas nossas vidas, nós não podemos chegar muito longe. Ou se muito, chegarmos em algum lugar, mas sempre pisando em um terreno escorregadio. Porque as verdadeiras conquistas, as verdadeiras vitórias, segundo o Evangelho de João, é que sem ele nós não podemos nada. Se nós trouxermos Jesus para as nossas vidas, se nós deixarmos ele reinar nas nossas vidas, nós iremos descobrir as mudanças significativas que a presença de Jesus na vida do ser humano pode fazer. É por isso que o Evangelho de João é o Evangelho cristológico, porque ele vai enfatizar isso. O homem precisa compreender que precisa de Jesus. O homem precisa entender que Jesus ele não é um ser descartável, que ele não é um ser que não exerce nenhum tipo de influência na vida de quem permite ele viver. Não. João ele vai enfatizar isso muito forte, que Jesus na vida do homem, ele provoca mudanças significativas. João é prova disso. A vida dele foi tremendamente modificada. A vida dele foi profundamente mudada pelo poder do Evangelho, pelo poder da restauração que Jesus fez na vida dele. Por isso ele escreve dizendo isso, as palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu lhe faço um convite, você que nos assiste neste momento, traga Jesus à sua existência, traga Jesus participar da sua vida, traga Jesus para viver os seus dias, junto com você criar a sua história. Você vai perceber que é melhor viver com Ele. Você vai perceber que viver com Jesus traz mais sentido para a vida do que qualquer outra coisa. João explica isso muito bem. João enfatiza isso muito bem. Eu lhe convido a deixar Jesus fazer parte da sua história, fazer parte das suas conquistas. Porque se é difícil a caminhada, se é difícil a vivência no mundo que nós estamos, com Jesus as coisas se tornam mais possíveis. Jesus, quando faz parte da nossa vida, ele cria situações, ele cria meio, ele cria oportunidades para coisas que a gente imaginava até então distante, longe, impossível, se tornar possível. Jesus, ele cria oportunidade para abençoar a nossa vida. E João, sabendo disso, vivendo isso na sua vida, porque João é uma pessoa antes de Jesus, e João é uma outra pessoa depois de um encontro com Jesus. João, ele tinha uma vida antes de conhecer Jesus. João vive
coisas extraordinárias depois de conhecer Jesus. João, ele quer que as pessoas os conheçam como ele conheceu. João, ele quer que as pessoas vivam uma intimidade com Jesus como ele viveu. João era prova viva de uma vida modificada, de uma vida restaurada, de uma vida abençoada. Por isso ele vai apresentar Jesus dessas maneiras. Que maneiras? Bom pastor, que cuida, que zela. É interessante essa passagem que Jesus ele fala ser o bom pastor, e João escreve, porque Jesus ele quer ter esta intimidade com o ser humano. Há muitos por aí que quando falam de Jesus, quando falam do Pai, falam como se Deus estivesse distante, longe, como se ele tivesse criado a humanidade e abandonado a humanidade. Não. João, quando ele apresenta Jesus como bom pastor, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas ele também é conhecido. Olha só o relacionamento. Olha só como João apresenta Jesus como aquele que tem um relacionamento com os seus seguidores. Não é algo distante, não. Jesus disse: eu conheço quem me segue, e quem me segue também me conhece. Isso aí é a intimidade que Jesus tem com aqueles que deixam Jesus reinar. E João se preocupa com isso, de mostrar um Jesus que muda a história, que muda vidas. A palavra do Senhor diz que a última palavra sempre será dele. Você que está aí nos assistindo, nos dando a honra de estar assistindo o programa Tempo de Semear, eu não sei como você está, mas eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é o pão da vida. Jesus, sem ele, nós não podemos nada. Está escrito, gravado na palavra: sem mim, nada podeis fazer. Traga Jesus para a tua história. Traga Jesus para dentro da sua casa. Traga Jesus para a sua família. E Jesus vai fazer coisas extraordinárias. Que Deus vos abençoe. Quero orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós queremos te apresentar todos quanto estão nos assistindo, Senhor, em Castanhal e em toda a região. Abençoe essa casa. Abençoe essa família. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, essa criança. Senhor, cura os enfermos, liberta quem está vivendo um momento delicado na área da saúde. O Senhor é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que restaura. Olha essa família, olha este lar, Senhor, que precisa da sua ajuda. Nós lemos na sua palavra que é verdadeira. Sem o Senhor, nós não podemos nada, mas com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Abençoe todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Quantos querem ver o céu se abrir, mas não querem ser Estevão aqui? Quantos querem a graça conhecer, mas não querem como Paulo sofrer? Quem não quer o grande templo ter, mas como Pedro ninguém quer morrer? Quantos querem atravessar o mar sem o Nilo antes conhecer? Quantos querem ser profetas, mas ainda se comportam como filhos de Eli? Nossa referência é tua voz, Deus
silêncio, teu agir, ó Pai, outra vez vem limpar o teu templo, eis-me aqui. Senhor, não me deixe perecer, transformado eu quero ser, não importa se eu tenha que sofrer coisas que ficam pra trás, me ajude a esquecer, só olhando para ti posso vencer. Nossa referência é tua voz, teu silêncio, teu agir, ó Pai, outra vez vem limpar o teu templo, eis-me aqui. Senhor, não me deixe perecer, transformado eu quero ser, não importa se eu tenha que sofrer coisas que ficam pra trás, me ajude a esquecer, só olhando para ti posso vencer. Busco o prêmio da vocação de Deus, só quero aquilo que vem do alto, esqueço tudo que fica para trás, não posso me desviar do alvo. Busco o prêmio da vocação de Deus, só quero aquilo que vem do alto, esqueço tudo que fica para trás, não posso me desviar do alvo. Ah, Pai, quero me entregar pra ti, Pai, quero me gastar por ti, mesmo que amado menos seja eu, ainda assim farei por ti, ó grande Deus. O prêmio que eu busco não está aqui, mas necessário é morrer pro mundo aqui. Meu prêmio está em ti, meu alvo está em ti. Senhor, não me deixe perecer, transformado eu quero ser, não importa se eu tenha que sofrer coisas que ficam atrás, me ajude a esquecer, só olhando para ti posso vencer. Nossa referência é tua voz, teu silêncio, teu agir. Nós queremos agradecer a Unip e a Unigrande. Estou aqui com o coordenador da Unip, Unigrande também, Alexandre. Um curso à sua disposição. Realmente, Laude, procure a nossa instituição, Unip, aqui você pode. E Centro Universitário Unigrande, seja grande, venha para o topo conosco. Aproveite, não perca a oportunidade, venha fazer a sua graduação e adquira melhores oportunidades no mercado de trabalho. Hoje nós queremos iniciar aqui o nosso abraço para os nossos telespectadores. A irmã Eloia, lá do Cupiúba. Celina, ela é fiel, viu? Não perde um programa. Sinta-se abraçada por toda a equipe Tempo de CMA, irmã Eloia. Quem mais mandamos abraço? A nossa querida Dalvinha, a Dalvinha lá das Embaixadoras do Rei, mulher guerreira, sempre ali com a sua guitarra, o seu violão, e sempre atuante na obra do Senhor, completou mais um ano de vida. Parabéns, Dalvinha. Tempo de CMA te abraça. Olha, você precisa vir aqui no programa, viu? Isso. E eu quero aproveitar, Lau, de mandar um abraço para toda a família da Dalvinha, que está lá sempre nos assistindo. A Ângela, o Abraão, a Leilane e Dalvinha também. Um grande abraço para vocês e que o Senhor abençoe muito, muito, muito. Mas tem a irmã Fátima, não é? Também, ali da Coronel Leal, né? Um abraço, irmã Fátima. Jesus continue lhe abençoando. E tem também a Gleiciane, lá do Milagre 1. Um abraço, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, lhe enchendo de bênçãos.
Muito bem, nós queremos agradecer aos nossos mantenedores, não é? Isso. Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, e Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Também Império Mídia. Império Mídia está aí sempre atuante, fazendo aquelas fotos, aquele vídeo em suas melhores programações. Casamento, aniversário, colação de grau. Está ali. Chame Rian Freire, contacte com ele, leve aquele papo lá com ele, que ele tem ótimas opções de preços. Excelente. Trabalha até com drone, não é isso, Laura? Drone. Muito bem, quem gosta daquele suco maravilhoso, né, de polpas, polpa mesmo, não é aquele misturado com água não, Celina, é polpa mesmo, né? Muito bem, polpas de fruta. Moura, excelentes sabores. Aqui em Castanhal nós encontramos ali na Avenida Altamira, na Casa do Farineiro. Muito bem. E para quem está passeando ou fazendo coisas, resolvendo negócios, no centro da cidade, chega ali 10 horas, 11 horas, está longe do horário de ir para casa, bate aquela fomezinha, o que é que vai fazer? Top Lanche, localizado aonde, Laude? Ao lado do Hospital Magalhães. Atrás da prefeitura também. Top Lanche oferece lanche e restaurante também. E restaurante, uma refeição excelente. Mas tem aquelas pessoas que também nos ajudam, como a irmã Maria Gomes, desde o começo de sempre de semear, acho que foi a primeira pessoa a contribuir, né, até hoje. Vamos fazer 9 anos e a irmã Maria Gomes ali sempre mandando a sua oferta mensalmente. Jesus lhe abençoe, irmã Maria Gomes. Também irmã Domingas, um grande abraço, irmã Domingas. A irmã Domingas também está na liderança do Circo de Oração e é nossa mantenedora também. Irmã Esperança. Pastor Cid Nelson, que o Senhor abençoe seu ministério, pastor, também é um dos nossos colaboradores. Nós queremos também trazer aquele agradecimento especial para a Universidade Unip e Unigrande, sempre ali com os jovens e também com as pessoas mais maduras, levando aquele ensino, aquela graduação, não é isto, Celina? É uma excelente faculdade, está se destacando aqui no nosso polo e inclusive aqui na nossa cidade de Castanhal. Você que tem aí um desejo ardente de ter o seu curso superior, né? Excelentes mensalidades, Unip e Unigrande. E agora que vai começar, né, o segundo semestre, matrículas abertas, procurem dar vagas. Você pode sair graduado com aquele preço muito especial, um diferencial que com o preço que você inicia, você termina a sua faculdade. Muito bem, mas nós queremos trazer aqui um assunto, Celina. Nós vamos ter jubileu de diamante no Jardim de Deus. Você é convidado desde já. Em novembro, nós vamos estar colocando aqui o cartaz. Procure todas as informações, vai ser uma grande festa e você não pode ficar de fora. Jubileu de diamante do Círculo de Oração, Jardim de Deus, em Castanhal, Pará. Chegando ao final do nosso programa, não podemos deixar de dizer a você que no próximo final de semana nós temos aquele encontro com você. Desejo a você um bom final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser.